Anteriormente nós falamos de informações gerais, como as vantagens e desvantagens, e depois falamos dos tipos de cadeias de acionamento. Agora vamos falar de cadeias de tração. Ah, bom, o nosso foco não são as cadeias de tração, mas vão haver alguns tipos. As cadeias de tração dividem-se em três grupos. Temos cadeias de placas, cadeias desmontáveis e cadeias de elos arredondados. Por sua vez, as cadeias de elos arredondados dividem-se em cadeias de resistência normal e cadeias de alta resistência, que são cadeias de elevação e suspensão de carga. Bom, aqui temos o exemplo da cadeia de elos arredondados. Bom, essa cadeia é toda desconhecida por nós. Geralmente usamos essa cadeia como coleira nos animais de estimação, por exemplo, os cães. Em alguns casos, são usadas para fazer para trancar os nossos portões e as nossas grades em casa. Mas um exemplo prático da aplicação das cadeias, elas são usadas para elevação de carga. Por exemplo, nos carros de reboque, mais conhecidos por breakdowns. Os carros geralmente nós conhecemos ou entramos em contato com esses carros quando temos algum acidente nas nossas viaturas. São os carros que geralmente vêm nos socorrer. Eles usam esse tipo de cadeia para poder içar a carga. Dentre vários mecanismos que existem, começando aquele que existe nas viaturas, nos breakdowns, bom, eu recomendo a usar algum material do Google, do YouTube, para ver esse tipo de cadeia, ou se tiver a oportunidade para andar em oficinas de automóveis, e geralmente temos lá um guincho que é usado para içar os motores. Aqui temos uma variante deste tipo de aplicação de cadeia de elos, onde temos aqui uma cadeia de elos arredondados e depois tem aqui a roda estrelada. Essa roda estrelada tem dentes aguçados e eles penetram no espaço entre dois elos. Se olharmos esta imagem, temos aqui um elo e aqui deste lado seria o outro elo. Então o espaço entre este elo e o outro elo é o espaço que é usado para colocar a roda estrelada e assim transmitir o movimento. Bom, alguma coisa mais posso falar neste slide? Aqui tem o elo e aqui tem este ponto de união deste elo, que é feito por soldadura. Geralmente é soldadura por resistência elétrica. Após a fabricação do elo, faz também o tratamento térmico para poder aumentar a resistência da transmissão. E aqui, mais uma vez, tem um exemplo de uma cadeia inutilizada, que já é uma cadeia que já sofreu um certo desgaste, quer dizer, uma cadeia que ela foi substituída do sítio onde ela estava a funcionar. Temos cadeias de placas nas cadeias de tração. As cadeias de placas servem para o deslocamento de carga sob qualquer ângulo, relativamente ao plano horizontal. São construídas por placas de forma simples e eixos com ou sem casquilho. Tipicamente tem grandes espaços, visto que as placas laterais são utilizadas para a fixação de telas do transportador. A velocidade de deslocamento não ultrapassa 2 a 3 metros por segundo. Bom, tentando explicar aquilo que foi dito nesse texto, temos aqui a roda estrelada, duas rodas estreladas. Geralmente temos duas rodas estreladas no órgão executivo, e tem aqui a cadeia de placas. Quer dizer, essas cadeias têm um passo relativamente grande, porque é nessas placas onde é colocado a nossa carga. Aqui neste exemplo, temos uma placa, depois tem um suporte para poder fixar a nossa carga. Por exemplo, aqui aparece este elemento, que é, nesse caso, podemos tentar imaginar como se fosse um degrau ou uma daquelas telas que são usadas nos transportadores
dos aeroportos. Então, por cima desse elemento é que entra a nossa carga. E, geralmente, bom, esta é uma imagem que eu encontrei na web, mas o número de dentes tem sido muito menor em relação a este que é apresentado aqui nesta imagem. Voltamos agora para transmissões para acionamento, que é o nosso enfoque nesta matéria. Vamos ver alguns parâmetros principais deste acionamento. As potências desenvolvidas são de alguns quilowatts até centenas de quilowatts, quer dizer, tem grande capacidade de transmitir carga. Podemos ter centros friccionais até 8 metros, em caso de transportadores, e podemos ir até maior distância ainda, mas lembre-se que o que eu falei na aula passada, que devido à possibilidade do aumento da flecha no ramal frouxo, devemos colocar vários elementos para poder manter a roda a cadeia na posição. A frequência de rotação nas rodas estreladas e a velocidade são limitadas nessa transmissão. Nós não podemos ter uma infinidade de frequência de rotação devido aos problemas que podem surgir durante o funcionamento. E um dos motivos para limitar essa frequência de rotação são os choques que surgem entre os dentes da roda estelar e a articulação da cadeia. Também, se tivermos uma alta frequência de rotação, nós teremos um desgaste muito acentuado da transmissão e teremos também maior ruído das transmissões. Então, são os três fatores que são usados para limitar a frequência de rotação e a velocidade, que são os choques, o desgaste e o ruído das transmissões. Os valores máximos da frequência de rotação da roda estelar N1 revoluções por minuto e o passo máximo de dados estão nesta tabela, na tabela abaixo. Aqui nesta tabela nós temos aqui os parâmetros, a frequência de rotação para cadeia de rolo, e depois temos para a cadeia dentada, e aqui tem um passo. Lembre-se que o passo é fração de polegada. Então, todas essas dimensões aqui têm a ver com a polegada. 12,70 é metade de uma polegada, aqui é 25,4. Os outros já também são frações de polegada. Então, aqui temos menor, passo pequeno. Então, com o passo pequeno, nós conseguimos ter alta frequência de rotação. À medida que o passo for aumentando, então também nós a frequência de rotação vai reduzir. Se compararmos a cadeia de rolos e a cadeia dentada, nós conseguimos ver que a cadeia dentada permite maior frequência de rotação se comparado com a cadeia de rolo. Mas existe uma recomendação, no geral a velocidade dos recomendados das cadeias não ultrapassa 15 metros por segundo ou até 500 rotações por minuto. Quer dizer, geralmente nós trabalhamos daqui para baixo. Nós não conseguimos ter maior frequência de rotação. Embora que nas transmissões por cadeia de rodas estreladas de alta qualidade e com emprego de meios eficientes, podemos conseguir usar 3.000 rotações por minuto. Bom, lembrar também que estes são parâmetros antigos. Hoje em dia, com a melhoria dos processos de fabricação, nós podemos ainda ir mais para a esquerda e trabalhar com mais valores de direita. Mas lembrar também que quanto maior for a velocidade, recorda-se no slide anterior daquela limitação, nós teremos maior ruído, maior desgaste nas nossas transmissões. A velocidade da cadeia é expressa em metros por segundo e é dado por velocidade igual ao número de dentes, frequência de rotação, passo da cadeia dividido por 60.000, ou número de dentes, frequência de rotação, passo da cadeia dividido por 60. Aqui quando nós temos passo dado em milímetros, aqui quando temos o passo dado em metro. A relação de transmissão é obtida igualando a velocidade 1 e a velocidade 2. Aqui nesta forma temos o caso em que essa igualdade foi feita. Então seria V1 igual a V2, e lembrar que V1 igual a Z1 N1 PC dividido por 60.000 e Z2 N2 PC dividido por 60.000. Bom,
60 mil ou 60 mil e PC são iguais a este lado, então podemos cortar este PC com este PC, esse 60 com esse 60, desculpe, esse 60 com esse 60 e este 1000 com este 1000. Então teríamos só Z1N1 igual a Z2N2. Da relação de transmissão, nós recordem-se que nós dissemos que I seria igual a N1 dividido por N2, ou melhor, a maior frequência de rotação dividido pela menor frequência de rotação. Então, se nós tirarmos este N2 colocarmos aqui, teremos N1 dividido por N2, que será igual a Z2 dividido por Z1. Ou por outras palavras, I será igual a N1 dividido por N2, que também é igual a Z2 dividido por Z1. A relação